ficar registrados os nossos momentos aqui. Bom, pessoal, nós estamos encerrando praticamente o semestre, né? Vocês já devem até ter algumas disciplinas aí que já estão com nota, enfim, ou com nota ou finalizando, né? Que a semana, na verdade, tem algumas disciplinas aí que já estão no seu último encontro. Nós estamos no nosso último conteúdo, né? Hoje a gente vai ver a planilha de cálculo. E com a planilha de cálculo, a ideia é que a gente trabalhe com algumas formas, algumas funções de uma forma um pouco mais simples, né? Que a ideia também não era a gente aprofundar tanto. Falando isso, sabe, eu que gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que surgiu numa conversa com a professora Laura, não sei se ela já comentou com vocês ou não, mas nós criamos um projeto de extensão focado que o nome do projeto chama-se Letramento Digital, certo? O que é o projeto Letramento Digital? A gente tem identificado, dentro das diversas turmas que a gente passa, tanto eu quanto ela, nos cursos técnicos, nos cursos de graduação, nos cursos, inclusive de especialização, né, que às vezes existe alguma dificuldade com a questão da informática, né, e que muitas vezes essa dificuldade acaba não sendo toda contemplada dentro de uma disciplina, né, dentro do nosso contexto, e ainda mais numa questão mais remota, que né, a gente já conversou várias vezes aqui sobre a dificuldade que a gente tem. Quando vocês me perguntam, professor, eu tentei fazer e não consegui, e eu não consigo ver o que vocês tentaram fazer, como é que vocês tentaram, para ver onde é que a gente podia auxiliar, onde é que a gente podia melhorar. E pensando nisso, né, não na turma, não na nossa turma específica, mas no Instituto como um todo, nós criamos o projeto Letramento Digital, que nós vamos trabalhar justamente com as questões da edição de texto, a edição de apresentações e a edição de planilhas, focados no Writer, tá, que é um editor de texto semelhante ao Word que nós vimos aqui na disciplina, no Impress, que é semelhante ao PowerPoint, que nós vimos aqui também na disciplina, os dois são muito parecidos, né? E no Calc, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que a gente vai dar uma olhada hoje, que é semelhante ao Excel, que a gente já conversou em algumas vezes, né? Em alguns tempos. Além disso, né, nas questões específicas da internet, como, por exemplo, o SIGA, a criação do e-mail, né? Algumas ações que são mais específicas. Então, pessoal, eu quero já deixar de antemão o convite para vocês, certo? O projeto foi lançado hoje, nós escrevemos ele já faz mais ou menos um mês que nós estamos trabalhando em cima disso. Hoje nós fizemos a seleção dos alunos que vão trabalhar conosco. São alunos duas alunas, na verdade, do curso técnico de manutenção e suporte em informática. Elas ainda não sabem, então não vou dizer o nome delas, tá? Elas ainda não sabem porque o edital delas, com o nome delas, vai ser no dia 22, mas hoje nós fizemos a seleção. E, e aí eu convido vocês, né, aqueles que tiverem disponibilidade, tiverem interesse, disponibilidade e sentirem assim, que a informática pode ser um pouquinho mais explorada, nós vamos trabalhar, a gente vai divulgar as datas também, mas vai ser logo depois da última semana de aula. Então, ali na primeira semana de agosto, a gente vai usar aquela semaninha ali para dar uma trabalhada. É um convite que fica para a turma e se vocês tiverem, ele não está aberto ainda para a comunidade, tá? E muito embora, se algum pai de aluno ou né, alguém que acompanha os alunos quiserem se inscrever, não vai ser bloqueado, mas a nossa divulgação vai ser bem interna nesse momento. E a ideia é que nos semestres seguintes a gente sempre utilize, né, uma semaninha das férias, tanto do verão quanto do inverno, para dar esse up, para até porque a informática não é só uma questão do que vocês vão usar no curso, né? Não é só o que vocês vão usar aqui para fazer um trabalho, para fazer uma apresentação, mas principalmente o que vocês vão usar da tecnologia para depois do curso, né? Para vocês conhecerem os sistemas, vocês terem aquilo que a gente comentou na primeira aula da fluência digital, né? Vocês abrirem o computador e se sentirem à vontade de abrir a internet, abrir um link, de navegar num sistema, né? Que basicamente os sistemas são muito próximos ao que o SIG, né? O SIGA como um todo é para nós, mas que a gente tem diferença, né? E não tem como a gente trabalhar aqui na disciplina porque cada prefeitura usa o seu, nós não temos acesso, né? São sistemas que são proprietários, né? Eles estão dentro de um determinado contexto,
e aí a gente acaba não tendo essa possibilidade. Então, fazer o convite, né, um pouco vender o peixe, né, do projeto, e fazer o convite, a Prof. Laura vai mandar uma mensagem, certamente vocês receberão, né, pela Cris, coordenadora do curso, que a gente vai usar os coordenadores para fazer a divulgação do projeto, e aí, então, se alguém tiver interesse, a gente também está aí à disposição para explicar melhor como vai funcionar, mas a ideia é 1 hora e meia de encontros síncronos nessa primeira semana de aula. Então, de segunda a sexta-feira, e aí depois, sem prova, sem avaliação, tá? Não há um requisito mínimo para que seja lá emitido o certificado, apenas a questão ali da participação mesmo de quem tiver interesse. Certo, moçada? Bom, pessoal, começando então o nosso último conteúdo, que é a parte de planilhas, a gente vai dar uma trabalhada hoje, certo? A gente, como eu falei no início do semestre, não temos como. Fala, Jane. Boa noite, Boa professor. noite. Assim, ó, eu tive a cadeira de informática em biblioteconomia. Uhum, E daí, na ocasião, a gente trabalhou com o Prezi. certo. Então, eu fui fazer a atividade, só que ele pede cadastro e pede alguns dados que eu não queria fornecer. Ah, Como é que eu tu, posso fazer? o que que ele pediu ali de dados além do. Cartão de crédito e coisa. Desculpa, eu não E eu ouvi, fui Jane. no gratuito só. Porque em Ele princípio. pediu o número do cartão de crédito. Ah, não, 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 não. Ele não, em princípio, não era cartão de crédito só para quem for fazer quem quer trabalhar com ele de forma mais profissional, né? Em princípio, ele não Mas eu deveria ter fui no pedido isso. gratuito. Eu Sabe, entrei em deixa duas eu te, deixa eu coisas te fazer lá. uma pergunta, Jane. Tu usa Facebook? Não muito, mas Não, tem um perfil. mas tu tem perfil, tu tem usuário e senha, certo? Eu vou fazer uma Sim, coisinha aqui, é assim. tá? Eu não vou conseguir entrar por senha, porque eu não sei qual Ah, é. tu não tem qual é. O Prezi, no cadastro normal dele, certo? Quando a gente faz, ele permitiria que a gente entrasse. Você tá vendo minha tela? Então, né? Sim, Sim. tá. Ele permitiria que a gente entrasse, por exemplo, com um perfil do Facebook ou um perfil do Gmail, né? Que aí a gente já teria a nossa conta pronta, sem precisar fazer um cadastro, porque ele não deveria ter pedido o cartão de crédito. Não é comum isso, né? Eu trabalhei ele com o pessoal do integrado, que são alunos de 14, 15 anos, né? Sua maioria com 14, e eles nem cartão, nem conta em banco tem, né? Então não seria normal ele pedir cartão de crédito, não seria normal ele fazer esse pedido. De qualquer forma, né, uma das possibilidades da gente trabalhar com ele seria entrando com a conta do Facebook ou uma conta do Gmail. Ele tem a conta da Microsoft também, mas a maioria de nós, não sei se nós temos, acredito que não, né? Ou uma conta da seção da Apple, né? Que também, assim, para quem usa o sistema, às vezes tem, às vezes não tem, né? Mas o Facebook e o Gmail seria uma alternativa, né, para se usar. O Prezi, na verdade, que foi o que a gente trabalhou na última aula, né? Ele tem um formato de ação um pouquinho diferente do que é o PowerPoint, né? Do que a gente comumente usa, né? Ou impresa, enfim. E ele faz uma apresentação assim trabalhando com zoom, né? Ele vai de um zoom para outro, de um núcleo para outro, como se fosse de um slide para outro, fazendo um grande mapa, né? Um, um grande esquema ali daquilo que a gente vai trabalhando. Então ele tem um único plano que ele vai nesse plano fazendo o zoom de um slide para outro. É bacana, é legal, né? Ele não era uma atividade avaliativa, né? Eu comentei com a turma na semana passada, só voltar aqui. Ele não é uma atividade avaliativa, porém, né? A gente pode depois até voltar nele e dar uma trabalhada mais no final do dia de hoje, para quem ficar com interesse. Pode ser, Jani? Sim, obrigada. Tranquilo. Bom, pessoal, para trabalhar nossas questões do cálculo,
certo? Nossa última parte, nós podemos usar qualquer tipo de planilha, certo? Pode ser o Calc, que é a que eu vou utilizar hoje, pode ser o Excel, certo? Que também é uma planilha talvez a mais usada, a mais comumente utilizada, porque pertence ao pacote Office, né? Porque pertence à Microsoft, foi uma das primeiras a surgirem, né? Como pode ser os sistemas aqueles que nós trabalhamos quando a gente usa uma conta do Gmail, por exemplo, né? Quando a gente tem uma conta que permite que a gente utilize a criação de documentos, a criação de apresentações, lá no Gmail ele também tem a criação de planilhas, né? Basicamente, todas funcionam da mesma forma, né? Os recursos utilizados são muito parecidos, muito próximos. O que muda muitas vezes é uma questão de uma formatação e outra que de uma forma um pouco mais que no Excel se apresenta de uma forma que nos outros sistemas se apresentam de um formato um pouquinho diferente. Mas a diferença não é tão grande assim. Eu vou começar aqui do início, certo? Se eu tenho o Calc instalado no meu computador, basta que eu clique aqui na nossa barra de procura e busque pela palavra Calc. Se eu não tenho Calc, né, se eu tenho o LibreOffice, que é esse sistema aqui maior, eu vou ter o Calc instalado. Se eu não tenho, eu posso clicar aqui e digitar o Excel, que ele também vai fazer a busca do sistema que for executado, certo? Aí também o Excel ele vai trazer para nós aqui a alternativa. Basta que a gente clique no software desejado, né, no meu caso, que vai ser o Calc, e ele vai abrir então uma janela para mim. Essa janela que ele abre, ele já pergunta o que eu quero fazer, né? A gente já vai visualizar que o nosso sistema, vou maximizar a tela aqui, que o nosso sistema ele é dividido em linhas e colunas, né? E muito parecido com os outros sistemas que nós trabalhamos, ele também tem uma barra de menus na parte superior, certo? Ele tem uma barra de formatação que permite que a gente coloque o negrito, o itálico, o sublinhado, faça alterações de letras, né? Formate, né, linhas, formate colunas, né? Coloque mais linhas, mais colunas, enfim, de acordo com aquilo que a gente está tentando fazer. O nosso foco, certo, dentro do nosso acompanhamento aqui, não é fazer uma planilha o mais formatado possível, certo? Até por uma questão da nossa otimização do tempo, enfim. Mas é fazer uma planilha que a gente consiga ter os cálculos, certo? De uma forma um pouco mais corretos e que a gente consiga entender como é que esses dados foram planejados. Antes de tudo, né, só para que a gente entenda, nós estamos trabalhando aqui com uma planilha. Tudo que eu estou vendo aqui é a minha planilha 1. Eu consigo visualizar aqui na parte inferior, certo? Que eu tenho a minha planilha 1. Quando eu clico nesse mais aqui, ele cria para mim uma planilha chamada de planilha 2. Elas são diferentes entre si, certo? Então eu posso ter a minha planilha 1 com uma determinada quantidade de dados, certo? Basta que eu clique nas letras aqui e o Enter, né? Se eu for ver a minha planilha 2, ela está vazia, certo? A minha planilha 1 continua com aqueles dados. Então, toda vez que eu quiser uma planilha, eu posso ter 2, 3, 4, 5 planilhas sem problema algum, certo? Eu posso ter uma planilha para o mês de janeiro, uma para o mês de fevereiro, uma para o mês de março, sem problema algum. Uma planilha para o ano de 2021, uma planilha para o ano de 2022, certo? Não há problema, não há restrição também na quantidade de planilhas que a gente vai criando aqui dentro da nossa planilha de cálculo. É bom que a gente tenha em mente que quando a gente trabalha com essa planilha aqui, seja o cálculo, seja o Excel, ou seja qualquer outra planilha, ele funciona basicamente como era um jogo antigo, né? Era do meu tempo, né? Não sei se é do tempo de vocês. Que era o tempo, como é que era o nome do jogo? Batalha Naval. O que era o Batalha Naval? A gente colocava uns barquinhos em algumas posições, né? Um porta-aviões, sei lá, um outro tipo de navegação, e a gente ia tocando bomba no inimigo. A gente fazia a bomba como? Pelo coluna e linha, né? Então, cada célula que a gente tem aqui tem um nome que é justamente a união da coluna e da linha que nós temos. O que acontece? Essa célula que eu coloquei o mouse agora é a minha célula A1, certo? A minha célula E8, certo? Então, coluna E, linha 8. A minha célula G12.
Observe que tanto na parte superior quanto na parte da lateral, ele marca para nós qual é a célula, as células que estão, a coluna e linha que estão selecionadas. Então, eu consigo ver que é a coluna G, certo? Na linha 12. Isso facilita para nós, porque toda vez que a gente precisar fazer alguma referência dentro do nosso material aqui, dentro da nossa planilha, a gente vai conseguir fazer a nossa referência através dessa nomenclatura. Antes de fazer qualquer tipo de cálculo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever a palavra janeiro, certo? Representando o primeiro mês do ano. Vou pressionar Enter. Quando eu pressiono Enter, retorno para a célula, certo? Então, a minha célula 1, eu coloquei o nome janeiro. O que eu quero fazer aqui, ó? Se eu pegar esse ponto que eu tenho na parte inferior da minha planilha, certo? Da minha célula que está selecionada, clicar com o mouse, segurar e arrastar, por exemplo, vou arrastar para baixo, ele vai preencher para mim com o restante dos meses do ano, certo? Então, eu tenho aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, de uma forma bem rápida e bem simples. Da mesma forma, ele funciona se eu colocar uma abreviação, né? Coloquei aqui as 3 primeiras letras do mês de janeiro, vou clicar, vou clicar no canto inferior direito daquela célula e levar para os demais meses, né? Ele trouxe para nós fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante, certo? Ele faz a mesma operação. Se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra domingo, seleciono a célula e arrasto, ele funciona tanto para a direita, tanto para baixo, quanto para a direita ou esquerda, certo? Então, o Calc, o Excel, as planilhas, eles já têm algumas listas, né, que nos facilitam no momento em que a gente quer trabalhar com algum tipo de operação, né, que a gente pode otimizar o uso dessa ferramenta. Se eu colocar aqui o número 1 e puxar ele não, ele não vai simplesmente repetir o número 1. Ele vai trazer para mim a sequência dos números, certo? Aqui eu vim até o 12, mas eu podia ir muito mais, né? Então, sempre que eu pego aquela célula, que eu tenho a parte inferior dele, certo? E eu arrasto tanto para a direita quanto para a esquerda, então, tanto para baixo quanto para cima, ele vai fazer para mim a sequência daquele número, né? Daquilo que eu coloquei dentro da minha célula. Então, eu consigo já fazer uma verificação que a minha planilha, né, nesse momento aqui, ela vai dando para mim algumas referências, eu vou conseguindo automatizar alguns processos, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, na minha coluna M13, eu vou colocar o sinal de igual. Isso talvez seja a questão mais importante que a gente vai ver nas planilhas, né? O sinal de igual. O que isso representa para nós? Representa que nós estamos querendo fazer alguma coisa, certo? O que é esse alguma coisa? Eu quero somar, eu quero diminuir, eu quero dividir, eu quero fazer uma análise, verificar se é número par ou número ímpar, eu quero verificar se o número é primo ou não. Enfim, eu tenho uma série de possibilidades que no momento que eu coloco o sinal de igual, o meu Excel, o meu Calc, a minha planilha, ela vai identificar que eu estou querendo fazer algum tipo de operação. Eu vou colocar aqui para mim igual e vou clicar em cima da célula C8, ok? Então, eu estou dizendo que a minha célula M13, certo? Que é a célula que eu tenho selecionada aqui, ela vai ser igual à célula C8. Quando eu pressionar Enter, o que apareceu para mim? Apareceu aqui a palavra domingo, que é o que eu tenho aqui na célula C8, certo? Então, a célula C8 tem a palavra domingo, e eu disse que a célula M13 vai ser igual a C8. Então, toda vez que eu modificar o, o, o conteúdo da célula C8, essa célula M13 aqui ela vai ser modificada também, porque eu disse que ela é igual a C8. Como é que eu faço uma observação sobre isso? Observe só, aqui na minha planilha está aparecendo a palavra domingo, mas aqui na minha barra de fórmulas, certo? Que essa barra aqui não tinha nem no Word, nem no PowerPoint, que nós demos uma trabalhada, ela é exclusiva das planilhas de cálculo,
certo? Então ela chama-se barra de fórmulas e sempre que a gente selecionar uma célula, a gente pode olhar aqui em cima, certo? Aqui nessa barra de fórmulas e fazer a verificação o que é que está escrito naquela célula. Bom, a célula M13 foi escrito igual a C8, ok? Se eu pressionar Enter, ok, apareceu aqui a palavra domingo. E agora, se eu vier aqui na célula C8, que está escrito domingo, e eu vou colocar aqui a palavra informática. Olha só, eu escrevi a palavra informática. No momento em que eu alterei o valor da célula C8, automaticamente a célula M13 também foi alterada. Certo? Por quê? Porque eu tenho a referência de que na célula C8 sempre vai ser o mesmo conteúdo da célula, desculpa, da célula M13, sempre vai ser o mesmo conteúdo da célula C8. Inclusive, se eu apagar o conteúdo dela, ele está dizendo assim, olha, tá zero, porque ele está entendendo que é um cálculo, né? Eu calculei alguma coisa, se é igual a C8, C8 não tem nada, ele colocou um zero aqui para mim, certo? Isso permite que no nosso trabalho com planilha, que a gente consiga fazer determinados tipos de cálculo, ok? Vou só fazer uma operaçãozinha aqui, olha só. Coloquei o sinal de igual, isso representou para mim que eu estou querendo fazer alguma coisa, a planilha já entendeu. Olha, agora é para fazer algum cálculo, é para fazer alguma referência a algo que já existe. Eu vou dizer aqui, ó, igual a H5, certo? Então eu estou igual a, desculpa, H3, não é H5, igual a H3 e vou colocar o sinal de mais, certo? Mais, vou botar aqui o J1, certo? Observem aqui, por enquanto na planilha que eu não cliquei em Enter ainda, está aparecendo a fórmula, H3 mais J1, e aqui em cima na barra de fórmulas está igual H3 mais J1. No momento em que eu pressionar Enter, o que ele fez? Ele somou, certo? Então aquele igual, ele executou a operação de soma, certo? Do que? Da célula H3, o que eu tenho na H3? O número 3, e da célula J1, o que eu tenho na célula J1? O número 3. Se eu colocar aqui na célula J1 o valor 20, o que ele vai fazer? Naturalmente, ele vai pegar esse valor 20, vai pegar o valor de H3 e vai somar os dois. Tem que dar 23. Então, se eu pressionar Enter, ele calculou para mim aqui o 23. Então, na célula L5, eu sempre vou ter o valor 20, o valor que eu tenho em J1 mais o valor que eu tenho na célula H3. Altero o valor aqui em cima, certo? Botar o número 5. Deu 8. 5 mais 3, 8. Altero o valor de H3, não tem problema, vou botar 10. 10 mais 5 é 15, né? 10 do H3 mais 5 do J1. Tá aqui o resultado. Se eu clico em cima, na planilha continua aparecendo o valor, continua aparecendo o resultado. Aqui na minha barra de fórmulas, eu tenho o cálculo que foi feito, ok? Bom, usei a minha planilha 1 para fazer esses exemplos, para fazer essas verificações, certo? Para a gente conseguir dar uma olhada num geral de como tudo isso funciona. Vou usar a minha planilha 2 aqui, certo? Para começar um exemplo. Agora eu vou ter um problema para resolver, certo? Eu estou trabalhando agora dentro de uma cooperativa e eu tenho aqui que essa cooperativa ela armazena trigo, vou botar aqui algumas coisas, só para a gente dar uma trabalhada, tá? Trigo, soja, arroz, vou botar aqui feijão também, não sei se planta aqui no sul, acho que não, né? Arroz, só voltei lá para botar a letra maiúscula. Arroz, feijão, vou botar mais vou botar aqui girassol. Ok. Coloquei aqui alguns grãos. Poderia ter aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinitos, né? 1000. Podia ter 1000 tipos de grãos aqui dentro. Eu quero saber a minha produção, por exemplo, no ano de 2001. 2001 não, vou botar aqui, botar só a referência anual aqui. Vou botar aqui em 2017. Vou colocar na coluna do lado o ano de 2018, o ano de 2019, 2020 e não tenho o resultado de 2021 ainda e vou colocar aqui um total, certo?
que eu estou vendo da minha planilha aqui? Naturalmente, eu quero saber quantas toneladas de trigo foram produzidas. Não sei se... Botar aqui, não sei se é muito ou pouco, 40 é pouco, né? Vou botar aqui 500 toneladas. Aqui já foi um pouquinho melhor, foi 518 toneladas. Em 2019, de trigo, eu tenho aqui 420, que teve uma seca, certo? E eu fui preenchendo a minha planilha aqui com dados que representam, né, um determinado tipo de conteúdo. A mesma coisa que estou fazendo para o soja, então eu vou colocando valores aqui que são apenas referências para que a gente tenha o preenchimento da nossa planilha. A partir desses valores aqui, certo? Que eu vou preenchendo, que eu vou colocando na minha planilha, ela vai se completando. Bom, eu vou colocar aqui o feijão ainda, vou botar um pouquinho aqui, vou deixar o girassol, inclusive, em aberto, ok? Bom, o que acontece aqui? Eu quero saber, nesse período todo, do ano de 2017, do ano de 2018, do ano de 2019, do ano de 2020, qual foi o montante produzido deste grão aqui, de trigo, certo? Eu disse para vocês o seguinte, que a gente coloca o sinal de igual, certo? Ele faz a soma para nós, certo? Da forma como eu expliquei antes, eu teria que fazer o seguinte, igual ao B2 mais o C2, não era isso? Mais o D2 mais o E2 e assim por diante, ok? Ele calcula. Olha só, ele diria para mim assim, aqui de trigo, de toda esse período aqui, 2017, 2018, 2019, 2020, foi produzido 1.928 toneladas, certo? Ok, eu fiz a fórmula como eu havia comentado antes com vocês. Quando for soma, exclusivamente soma, certo? Quando for soma, exclusivamente soma, a gente tem uma possibilidade de trabalho que é usar este símbolo do somatório que nós temos aqui. Às vezes, né, no Excel ele aparece em outro local aqui na nossa barra de ferramentas, não tem problema, ele é o mesmo somatório. O que esse somatório faz? Ele faz a soma de determinados itens. Então eu posso clicar no somatório, olha só aqui, ele já vai me dando a opção se eu quero a média, se eu quero o mínimo, se eu quero o máximo ou se eu quero a contagem, certo? Essas funções aqui, que são funções, elas são as comumente mais utilizadas. Eu vou dizer que eu quero a função soma. Perfeito. Ele já selecionou para mim a célula B2, C2, D2 e E2. Olha só aqui o que ele fez para mim aqui dentro. Ó. Eu tenho a palavra soma, quer dizer, eu não tenho mais aquela célula mais célula mais célula, mas ele colocou ali igual, soma, e dentro do parênteses ele botou de B2 até C2. O que isso representa para nós? Que a gente vai somar aquele valor ali, certo? Que a gente vai somar todos os valores que estiverem dentro daquele intervalo. Qual é o intervalo? Aquele que está selecionado naquele instante ali. Deu o mesmo resultado. 1928. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente arrastar, pegar aquela alça de preenchimento, tá? Não é selecionar, tá, pessoal? É pegar aquele pontinho preto que eu tenho na parte inferior da célula, clicar, segurar e arrastar para as demais células que nós temos aqui. O que ele faz? Ele já vai fazer o cálculo também. Observem aqui, ó, nossa barra de fórmula. Soma B3 ao E3. Se eu botar aqui embaixo, soma B4 ao E4. Ou seja, ele soma todos os valores que eu tenho aqui nessas células. Certo? Posso fazer o mesmo aqui embaixo. Total. Certo? O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar a fórmula do soma. Observe o seguinte, ele selecionou para mim agora o ano de 2017. Eu não quero que some o ano lá em cima junto. Eu quero apenas os valores. Basta que eu clique no valor basta que eu clique no valor 500. Só voltar aqui que basta que eu clique no valor 500 e selecione aqui que eu quero do 500, do B2 até o B6. Certo? Então, de B2 até B6, quais são essas células? B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6. Fiz esse cálculo, quando eu pressiono Enter, ele já faz a contagem para mim. O que ele está dizendo? Desses grãos aqui, que nós temos os dados,
qual foi o total produzido em 2017. Então, se eu tiver mais valores aqui para o feijão, por exemplo, vou botar aqui 56, e para o girassol vou botar 260, olha só, eu fui acrescentando os dados, ele foi colocando para mim a soma aqui na parte inferior. Da mesma forma, se eu clicar, segurar e arrastar para o lado direito, certo? Ele vai fazer as mesmas contas para mim dos valores que eu tenho aqui no ano de 2018, no ano de 2019, no ano de 2020, certo? Olha só, coloquei aqui 2000, soma C2 até C6. Se eu clicar nessa célula aqui, soma de D2 até D6. Se eu clicar aqui, soma de E2 até E6. Na medida que a gente for preenchendo a nossa planilha, certo? Ele já vai colocando os cálculos. Observe, tanto aqui na lateral, quanto na parte inferior, o resultado já vai aparecendo. Ou seja, toda vez que a gente tiver algum valor sendo acrescentado, sendo colocado, a gente consegue fazer a visualização destes números que nós temos aqui. Olha só, ele já calculou para mim que o total de arroz desse período e já vai atualizando aqui embaixo o total do ano. Né? Então, 2017 eu tenho essa quantidade aqui. E lembrando o seguinte, que sempre que eu tiver alguma alteração de valores, quaisquer eles que sejam, por exemplo, se esse 500 aqui não for 500 e for 200, se eu observar o meu cálculo aqui no final da minha planilha e o meu cálculo aqui embaixo, ele já vai ser alterado. Olha só, ele já descontou os 200 os 300 que a gente tirou dos 500 que tinha aqui na célula B2, certo? Então a gente vai trabalhando a planilha mais ou menos nesse formato. Qualquer planilha que a gente tenha, a gente consegue fazer essa operação. Toda vez que a gente for colocando os dados aqui dentro, a gente vai fazendo as nossas operações e ele automaticamente vai calculando. Deixa eu botar 240 aqui e 230 aqui. Ele vai atualizando para nós as contagens, ok? Depois, se eu quiser selecionar uma linha, agora, observe só, eu estou selecionando, eu não estou pegando aquele ponto, né? O ponto, inclusive, está vindo junto comigo. Colocar uma cor diferente no fundo, certo? Posso colocar a cor que eu quiser. Colocar uma cor diferente na letra. Também posso colocar a cor que eu achar melhor, certo? Vou deixar uma cor forte aqui. Colocar um negrito, certo? Ele vai assumindo o formato que nós temos aqui. Quero selecionar a primeira linha também, fazer alguma alteração, botar um outro tipo de cor. Colocar um negrito aqui também, não tem problema algum, certo? Quero selecionar uma linha intermediária, né? Colocar uma cor um azul claro, não tem problema. Né? Quero selecionar uma outra linha intermediária, colocar o mesmo azul, é só clicar em cima. Olha só. E se eu quero aqui na última, eu quero colocar um azul mais forte ainda. Né? Olha só, fiz a formatação da minha planilha, certo? Então eu tenho os dados, se eu quiser colocar uma coluna em cor diferente, não tem problema também, posso selecionar e fazer a formatação. Né? Tanto das linhas como colunas, ele vai fazendo o formato para mim. Se eu selecionar os dados inteiros que eu tenho aqui, neste botão específico, né, e clicar nesse que é completo, ele vai fazer todas as linhas, vai colocar as linhas para mim. Que naturalmente essas linhas que a gente tem aqui são só referência, elas são cinza, mas se a gente fosse fazer uma impressão ou transformar em imagem, elas ficariam brancas, né? Elas não existem, elas só referência para a gente ter as células. De uma forma rápida e fácil, eu trabalhei aqui uma planilha que eu consigo ter uma contagem do período, né, de 2017 a 2020, quanto que eu produzi de trigo, tá aqui, quanto eu produzi de soja, tá aqui, quanto eu produzi de arroz, quanto eu produzi de feijão, quanto eu produzi de girassol. E consigo visualizar por ano também, olha, o total de produção de grãos, desses grãos aqui na minha cooperativa, em 2017 foi essa, 2018 essa, 2019 essa, 2020 está aqui o resultado. Qualquer dado que a gente altere dentro, ele faz também a alteração final. Pessoal, por fim, certo? Eu vou pegar mais uma planilha aqui, a minha planilha 3. Observe que ele não apaga as planilhas anteriores, né? A planilha 1 que eu tenho aqui embaixo continua aqui.
A planilha 2 está aqui. Na minha planilha 3, eu vou colocar aqui aluno, certo? Vou colocar aqui nota 1, vou colocar aqui nota 2, vou colocar aqui nota 3, certo? O que acontece para mim aqui? Eu vou ter vários alunos matriculados, né? O João, o José, a Maria, o Pedro, deixa eu botar o Pedro aqui com letra maiúscula. O Pedro, vou colocar aqui a Luísa. Pode ser qualquer outro nome que eu tenha minha turma aqui com 20 alunos, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero dizer que o Pedro tirou nota 10 na primeira nota, tirou 9 na segunda e tirou 6,3 na terceira, certo? Eu tenho aqui as notas do Pedro, nota 1, nota 2, nota 3 do Pedro, desculpa, do Pedro, do João, e eu quero calcular a média desse aluno aqui, certo? Como é que eu faria a média sem usar nenhuma função? Naturalmente, eu teria que fazer aqui igual a B2, vamos ver se vocês concordam comigo, mais C2 mais D2, certo? Então, as três notas dele, todas somadas, observem que eu coloquei um parênteses, certo? Divididos por 3. Quer dizer, assim ficaria a fórmula, né? Se eu fosse digitando ela, B2 mais C2 mais D2, tudo entre parênteses, né? Porque eu quero que ele faça primeiro essa soma, para depois dividir por 3. Por quê? Porque são três médias, né? 3 notas que eu tenho ali dentro. Mas eu vou usar um outro recurso para fazer isso. Funcionaria nesse formato aqui. Vocês viram que quando eu cliquei aqui no somatório, principalmente quando eu clico aqui na parte, no lado dele que tem uma seta, aparecem algumas funções, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, a função média, né? A função média, para mim, olha só, se eu clicar nela, ele já vai dizer para mim assim, ó, igual, observando aqui na minha planilha, média B2, dois pontos D2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 10 mais 9 mais 6,3, vai somar tudo e dividir por 3. Ou seja, a nota do João ficou em 8,4. Se eu pegar e arrastar para os demais alunos da minha turma, certo? Posso fazer quantos eu quiser aqui, ó. Ele já vai fazer o cálculo também. Observem aqui, ó, eu não tenho nada calculado. Por que eu não tenho nada calculado? Porque o José que eu tenho cadastrado aqui não tem nenhuma nota, né? Então, nenhuma nota, né, deu uma divisão por 0, mas aqui em cima a média já foi feita, certo? A fórmula já foi aplicada. Se eu digo agora que o José tem nota 7, certo? Nota 4 e nota 8, o José ficou com 6,3, certo? Se eu venho aqui e digo que a Maria teve nota 8, nota 7 e nota 6, a Maria ficou com média 7, certo? Venho aqui com o Pedro não fez tantos trabalhos assim, ficou com nota 3,3, certo? Então, como eu já calculei o primeiro, peguei essa alça de preenchimento e arrastei para as demais, ele naturalmente calcula todos os alunos. Então, eu podia ter aqui 20 alunos, sem problema algum, e depois ir cadastrando a nota deles. O que ele vai fazendo? Calculando a nota que eu tenho aqui dentro, certo? O Calc, então, o Calc, o Excel ou outras planilhas fazem esse tipo de atividade para nós. Eles permitem que a gente utilize, né, as planilhas para que a gente faça esse tipo de operação. E aí, naturalmente, né, usando as operações, se eu faço uma alteração aqui, por exemplo, de nota, ele também vai alterar para mim o valor da nota que o aluno tem aqui dentro, certo? Então, fiquei com 6,3, fiquei com 7, com 3,3, com 6,6 e assim por diante. Da mesma forma, se eu quiser fazer a formatação, posso selecionar uma linha aqui e colocar negrito. Vou colocar aqui, ó, fundo preto com letra branca, né? Olha só, aqui ficou o meu aluno. Vou colocar aqui sei lá, qualquer outra formatação que eu queira, se eu quiser selecionar toda essa planilha aqui e colocar ela com qualquer cor que seja, e colocar as linhas, as grades dela, ficou muito ruim essa cor, vou colocar outra.
mais clara. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha planilha, certo? Quero colocar o nome dos alunos em negrito. Seleciono, coloco em negrito. O que que acontece? No momento que eu for cadastrando os demais alunos, vamos botar aqui que eu tenho uma aluna chamada Rita, certo? Coloquei o nome Rita, já saiu em negrito, porque eu disse que toda essa coluna aqui estaria em negrito. Coloco a nota da Rita aqui e já vai fazendo o cálculo automático aqui no outro lado. Então, as planilhas de cálculo servem para nós trabalhar um pouco nesse formato, né, para que a gente consiga ter esses resultados, né, ter esses valores de uma forma um pouco mais automática. Toda vez que for alterado, né, o valor, que for alterado a nota de um aluno aqui, vai ser alterado o valor final. E ele funciona para tudo, né? Então, as funções dele são muito mais do que essas, né? Aqui a gente viu duas funções que nada mais são do que as duas funções mais usadas das planilhas, que é a função soma e a função média, mas a gente conseguiu ver também um pouquinho das nossas referências aqui com os valores que são colocados, né, que são trabalhados. Elas são um pouco mais complexas, né, do que os editores de texto ou do que os editores de apresentação, porque elas trabalham a questão da matemática, né? Então, normalmente, quando a gente tem um pouco de dificuldade com a matemática, a gente acaba trazendo essa dificuldade para fazer os cálculos aqui na planilha. Se a gente tem a clareza do cálculo que a gente quer fazer, a gente consegue, né, de uma forma bem tranquila, fazer essa operação. Conseguimos entender, pessoal? Fácil ou difícil? O que vocês me dizem? Faz algum tempo, professor, que eu trabalho mais o básico, né, com Uhum, Excel. Eu trabalho mais no operacional e lanço algumas coisas no básico. Então, essas mais uhum. complexas aí, fica mais... Eu tenho que treinar mais, né? Tem que dar mais uma treinadinha. O que acontece? O que o Lindomar está nos dizendo aqui? O Lindomar está dizendo o seguinte, ó, que muitas vezes a gente vai trabalhar em um determinado lugar e as planilhas já estão construídas, né? E ele precisa fazer o quê? Ele precisa colocar notas. Mais ou menos como se a gente fosse pegar a nossa planilha aqui, eu já para vocês, pessoal, você está apresentando para todos. Vocês precisam aqui lançar o nome dos alunos e as notas. Quer dizer que o cálculo já vem pronto, né? A planilha já traz o cálculo pronto. O que nós estamos vendo aqui é como a gente faz esse cálculo, né? Como a gente trabalha ele. Pessoal, o que eu coloquei para nós? Acho que está aqui dentro aqui no SIGA. Eu coloquei para nós, para quem entrou pelo link lá do SIGA, eu coloquei duas atividades para nós, certo? Chamei de exercício 1 e exercício 2, que é justamente para a gente treinar, certo? Para a gente colocar um pouquinho de prática, né, dentro dessas operações. O exercício 1 é praticamente igual, certo? Ao que a gente fez agora como exemplo, certo? Ele pede para a gente colocar duas notas, é mais simples ainda, né? O nome dos alunos numa coluna, uma nota 1, uma nota 2 e calcular a média dele, para que a gente treine um pouquinho esse daqui. E o exercício 2 pede para que a gente faça uma planilha onde a gente coloque o nome, desculpa, deixa eu só fazer um esquema aqui com vocês, onde eu coloque aqui algumas contas a serem pagas, por exemplo, certo? Desculpa, deixa eu botar aqui contas, como se eu colocasse aqui água, certo? Luz, deixa eu ver aqui, celular, que é mais de conta que a gente tem, internet, né, que hoje em dia a gente tá pagando a internet, né, para... Netflix. Vamos botar o Netflix também. Netflix. E por aí vai. Aí vocês podem colocar quantas contas vocês quiserem aqui, tá? Porque a questão toda não é o número de linhas que vão ser usado. A gente viu o seguinte, que a gente pode ter 10, 15, 20, 30 linhas, certo? Agora eu quero que vocês coloquem aqui, por exemplo, o mês de janeiro, certo? Eu peço para que vocês vão até o mês de dezembro, então vocês podem ir agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Opa, peguei janeiro ali junto. Posso vir ali, dar um delete, apaguei. E que vocês façam o cálculo do total aqui no final. É isso que eu estou pedindo para vocês, tá? E peço que na última linha também seja calculado o total do mês, ok? Então eu quero saber quanto é que eu estou gastando em janeiro com essas contas que eu considero minhas contas essenciais
dentro do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, do mês de abril, ok? Naturalmente, vocês vão fazer esse cálculo, né? Vocês vão fazer essas contas, e à medida que vocês tiverem a conta aqui, vocês tiverem o cálculo, os dados vão ser colocados, vocês vão colocando os dados, vai aparecendo o resultado da conta ali dentro, ok? Essa é a nossa atividade, basicamente são dois exemplos bem parecidos, bem próximos a esse que a gente trabalhou aqui, que a gente fez a visualização. É o nosso primeiro contato com a planilha, né? Na semana que vem, como eu disse para vocês, a gente já vai estar encerrando, né, a nossa aula, né, vai estar encerrando a nossa disciplina. A gente vai só fazer uma amarra ali com as atividades que, tanto essa daqui do cálculo, quanto alguma outra que tenha ficado pendente, para que a gente possa fazer uma retomada geral. Fácil ou difícil para a gente executar essa atividade aqui, pessoal? Eu acredito que é mais fácil que as outras. É mais fácil, Noemi? Gostei de ouvir isso, hein? Gostei de ouvir isso. Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje, então, o nosso encontro de hoje era para a gente ver um pouco dessa dinâmica, tá? À medida que vocês forem fazendo, salvem a planilha de vocês, né? Salvem o que vocês fizeram e postem lá no SIGA, me deem um retorno sobre o que vocês fizeram. O link não está lá ainda, mas eu vou abrir ele, certo? Eu ainda não coloquei, para que eu também possa acompanhar vocês, certo? Para que eu também possa dar uma ajudada em vocês aí naquilo que for necessário. Havendo necessidade, me chamem ali no WhatsApp, né? A gente tem conversado um pouquinho por ali. Às vezes eu demoro, essa semana eu demorei para dar um retorno, essa foi no sábado, no domingo, acabei demorando, mas segunda-feira certamente eu tô à disposição, e até, né, sexta-feira também vou estar bem mais ativo com vocês. Final de semana normalmente eu não fico com o computador ligado, por isso que eu demoro para responder um pouquinho mais, porque eu fico só no celular. Aí, para eu entrar no computador e fazer alguma operação, se torna um pouquinho mais lento. Mas no celular, ali, se for alguma dúvida, alguma coisa, a gente consegue trabalhar. E durante a semana eu estou sempre por aí. Tranquilo, gente? Professor, Oi. eu queria saber se eu estou devendo alguma atividade, porque eu não me lembro, eu acho que eu enviei todos. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Sim, vamos fazer aqui somente as atividades do SIGA, tá, pessoal? Atividades que vocês me entregaram por aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Eu vou abrindo aqui o infográfico lá da primeira aula, que foi do Pictochart, tá? Eu vou abrir aqui, vocês dão uma olhadinha. O Augusto, a Kathleen, o Lindomar, o Michael, o Matheus, a Milena, a Nicole e a Sueli me entregaram, tá? Aqui no SIGA. Teve alguns que me mandaram no e-mail depois, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é os que estão no SIGA. Deixa eu ver aqui, deixa eu desativar aqui, que fica melhor para vocês visualizarem também. A atividade 2, que era dos vídeos, né? Aqueles videozinhos que a gente viu, na verdade era só para a gente fazer a visualização, né? Vocês não tinham que fazer a entrega. A atividade da aula 3, vocês tinham que formatar um texto, né? Aqui tinha a formatação da PPI. Aqui vocês tinham que formatar Era PowerPoint isso aí, professor? Esse daqui era aquele texto, era um texto que vocês tinham que formatar. Eu coloquei algumas regras lá. E vocês tinham que formatar primeiro parágrafo de um jeito, segundo parágrafo de outro. Eu me lembro bem. Lembra? E na sequência. Opa! Tem um soco aqui no meu fone. E na sequência vocês tinham que fazer a formação da PPI, mas aí vocês já entregaram, né? A PPI já foi entregue. Aí a PPI é outro departamento, tá? Aí da atividade aqui, o Augusto, a Elisângela, a Jânia, a Kathleen, o Lindomar, o Matheus, a Nicole, a Noemi, a Sueli e a Tânia fizeram a entrega pelo SIGA, tá, pessoal? Lembrando que alguns me entregaram no e-mail e outros me entregaram no WhatsApp, inclusive, né? Aqui vocês tinham a atividade da nuvem. A atividade da nuvem, daí eu já tenho aqui o Matheus, a Daiane, a Tânia, a Nicole, a Kathleen, a Sueli e o Augusto, deixa eu ver aqui, tem mais uma lá embaixo, mas é o Augusto também.
que me entregaram pelo SIGA. Teve alguns que me entregaram também no WhatsApp, né? Eu lembro que eu recebi alguns no WhatsApp. Eu entreguei também pelo WhatsApp. Tu entregou no WhatsApp também? Eu acho- Eu lembro que eu recebi alguns no WhatsApp, eu até fiz alguns comentários, né? Isso daí mesmo. Tá. Sim, eu teve comentário. Isso, aí vocês entregaram lá. Aqui é os que eu recebi pelo Cigar, tá, pessoal? Eu acho que eu não fiz esse, professor, da Tá. nuvem. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou reabrir as atividades até terça que vem, tá? Aí vocês podem fazer a postagem ali, sem problema nenhum. Aqui era das apresentações. Vamos ver. Também tem o Augusto, a Elisângela, a Jane, a Kathleen, o Lindomar, o Matheus, a Milena, a Nicole, a Suelen e a Tânia. Esses aqui foram os que me entregaram. Tá, pelo Cigar, tá, pessoal? Aqui eu acho que ninguém me entregou nem no e-mail, nem no WhatsApp, né? Eu acho que eu não recebi nenhum por lá. E a última atividade que a gente teve foi do. Olha, gente, teve bastante coisa, né? Que foi o do Cybercultura, que foi o do Prez da aula passada, mas que daí era para vocês postarem o link, né? Não era atividade avaliativa, tá? Esse daqui não era atividade avaliativa. A Noemi e o Augusto me encaminharam ele. Para a nota de vocês não vai fazer diferença, tá? Mas Mas ele pode fazer, né? Também. pode fazer, deve fazer, né? Que na verdade é justamente para isso, para a gente praticar, para gerar dúvidas, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor de como tudo funciona, né? E por último, pessoal, então tem a atividade de hoje, tá? E o que eu vou pedir para que vocês façam e me entreguem também, porque essa daqui, como é um conteúdo novo, a gente vai fazer para também ela como avaliativa. Quero na terça-feira que vem já estar com as notas de vocês bem encaminhadas, tá? Ok, pessoal? Ok. Bom, do que a gente ia ver hoje, então, era isso. Eu queria ver com a Jane ali a questão do Prezi, se alguém mais tem alguma dúvida aí sobre como fazer o cadastro, como entrar no sistema, né? Se quiser nos acompanhar, fiquem bem à vontade. Eu vou pedir para a Jane, então, para a gente dar se a Jane tem como compartilhar a tela dela, para eu dar uma olhadinha no que acontece ali no sistema. Pode ser, Jane? Assim, ó, professor, meu Oi. problema tá sendo tempo. Eu tenho que fazer janta agora. Ah, tá bom. E eu tô no celular. Ah, não Eu, daria certo eu também. não. Jane, vamos É. fazer o seguinte, me chama no WhatsApp quando tu tiver disponível, não precisa ser hoje, tá? Pode ser amanhã, pode ser depois, e a gente vê junto, daí tu compartilha quando estiver no computador, aí tu compartilha a tela comigo e a gente vai vendo junto o que é que acontece. Pode ser? Mas assim, eu conto essa Oi. atividade porque eu já fiz na faculdade, Aham, né? Eu podia ter eliminado a a disciplina, mas é disciplina. muito trabalhoso. Eu ia me restringir mais às atividades avaliativas, né? Ah, Porque a tá, gente vai tranquilo, fica bem à vontade, tá? O que a gente fez a avaliação da parte de apresentação foi do PowerPoint. Então, essa do Prezi, ela não é avaliativa, tá? Ela é um complemento, né? Mas ela não estava sendo avaliativa. Mas se quiser, eu estou à disposição também para a gente fazer, para a gente ver isso junto, tá? Obrigada. Certo. Ok, então, moçada, bom trabalho para vocês, boa atividade, boa janta. Eu fiz sopa aqui em casa, tá? Porque com friozinho, né? Sim. E até terça que vem. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Obrigada. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor.